Boa noite. Agradeço a presença de todos. Agradeço ao doutor Gustavo Chafun, né, por esse evento, a Comissão de Defesa do Consumidor de Juiz de Fora. Parabéns. Infelizmente, me avisaram que não vai ter aqui, não vamos conseguir apresentar, né, a minha apresentação nesse vídeo. Então, vai ser ali. E qualquer coisa, estou à disposição eu vou falando ao longo da minha apresentação e espero não prejudicar aí qualquer coisa para os senhores. Vamos lá. Eu trabalho na advocacia há 20 anos nessa área de turismo, consumidor, turismo. 2017 foi um ano atípico para nós, advogados, nesse setor. Desde 1990, com o nosso Código de Defesa do Consumidor, nós amparávamos nossos direitos, ficávamos lisonjeados de ter uma lei tão forte como o nosso Código de Defesa do Consumidor e buscávamos nela a nossa proteção ao consumidor turista, que é uma parte vulnerável nessa relação desigual em relação aos fornecedores de serviços turísticos. Por que eu coloquei esse nome, Direitos e Deveres do Consumidor na Aviação Atual? Principalmente em relação ao ano passado. 2017 foi um ano de retrocesso para o turismo. Retrocesso por quê? Primeiro, dia 25 de maio, nosso BAC aconteceu no STF. Contrário à interpretação daquele tribunal, que já era ter pacificado este entendimento, fomos surpreendidos num processo que era do Juizado Especial do Rio de Janeiro, que os ministros mudaram o posicionamento. Por maioria, vencido Celso de Mello e o outro Marco Aurélio, foram os vencidos. O que eles determinaram? Que Convenção de Varsóvia, de 1929, e Convenção de Montreal, de 1999, prevalecia em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Este não era o posicionamento do STF, então foi um susto para nós, consumidores. Então, o nosso grande retrocesso foi esse. Ainda esse julgamento ainda está em embargos, ainda estamos tentando ter um alívio para ver o que a gente consegue desse baque, que foi o nosso retrocesso. E agora deparamos com a agência reguladora. A ANAC, ela se acha no dever até de rasgar o nosso Código Civil. No Código Civil, principalmente em relação a essa resolução 400, em relação às malas despachadas. Contrário ao nosso Código Civil, uma lei federal, uma agência reguladora, se acha no direito de quê? De separar. Contrato de pessoas é diferente de contrato de pessoas e contrato de bagagem. Quer dizer, o Código Civil determina, salvo me engano, no seu 732, que contrato de transporte de pessoas inclui bagagem. A ANAC determina que não, que seria separado e por isso que se cobra pelas malas despachadas. Então, minha apresentação vai ser em relação a estes dois temas. Peço desculpas aos senhores que nesse começo de noite, falar nesses temas tão polêmicos, mas temos aí um dever de acreditar que mesmo com estes problemas, temos que ainda continuar acreditando nessa nossa lei. Essa nossa lei que protege as pessoas mais fracas, que seria o nosso Código de Defesa do Consumidor, e que no dia 15, na próxima quarta ou quinta-feira, está completando 28 anos. O que acontece do STF? Ele está amparado no artigo 178. Essa decisão, amparada pelo artigo 178 da nossa Constituição Federal, determinou-se o quê? Que as normas e os tratados internacionais devem limitar a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros. E, neste momento em que se tenta limitar, é contrário ao quê? Ao nosso artigo 14 do nosso Código de Defesa do Consumidor, que, em relação a um serviço defeituoso, caberia quê? A restituição em relação aos danos materiais, independente de algum limite, conforme determina a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia. O atraso agora está limitado a 19.590, chama 10.
direitos especiais de saque. É uma moeda internacional. Ontem fiz a conversão. Sempre quando os senhores tiverem algum problema, alguma demanda com bagagem extraviada ou algo, eu aconselho os senhores a buscar uma conversão pelo site do Banco Central, que tem uma conversão oficial. Então, busque lá no site do Banco Central, conversão, que os senhores vão achar quanto que está a cotação desse 10 e todas as outras moedas do mundo. E também as malas despachadas, agora está limitada até 4.720. O atraso até 19, compartilho com os senhores que não vejo nenhum retrocesso. Tudo bem, podemos até tolerar. Agora a bagagem, meus senhores, até 4.720 para uma viagem internacional é um valor baixo. Um valor baixo porque nós temos que observar o seguinte: quem viaja para o exterior, vamos pensar em janeiro, quem está viajando para a Europa, por exemplo, roupa de frio, bota, casaco, o que for, o valor costuma ser maior do que esse 4.720. Então, se a mala ao todo tem 9.000, 7.000, 15.000, 20.000, restringe a este valor. Entretanto, essas convenções internacionais omitem em relação aos danos morais. Os danos morais, que é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Em virtude dessa omissão, prevalece o nosso Código de Defesa. E o prazo para reclamação, em vez de ser 5 anos, que seria, salvo me engano, o artigo 27 do nosso CDC, agora vai reduzir a 2 anos. O que está acontecendo agora com as decisões? Os juízes estão confusos. Primeiro, essa decisão, esse julgamento ainda não terminou, mas a Justiça já está, todo momento, mencionando essa decisão do STF. Vou mostrar para vocês. E o interessante é que eles estão mencionando, e entre eles está tendo divergência. Porque eles falam o seguinte: de acordo com o julgamento do STF, recurso extraordinário 633.331, está em vigor agora somente a Convenção de Montreal. É o entendimento deles. Agora, quando fala de danos morais, aí que está a confusão. Por quê? Trouxe um recente aqui da desembargadora Cláudia Maia. Fala, danos materiais, né, desde comprovado, devem ser ressarcidos. O extravio da bagagem, seja indenização de danos morais. Neste caso, a gente está falando de danos morais, ela está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, tem um voto vencido. Olha a divergência. A Convenção de Varsóvia, do qual o Brasil é signatário, nada dispõe sobre o direito à indenização por dano moral, sendo devida a compensação somente pelo efeito de dano material, suportado pelo passageiro, no caso de extravio de bagagem, no limite até 1.010. Está vendo? Aqui está vencido a favor do consumidor, porque o que prevaleceu foi a condenação por danos materiais e danos morais. Entretanto, tem desembargador aqui achando que se limita somente a 10. Tem uma outra decisão da comarca de Muriaé, que o consumidor que teve um atraso de um voo internacional, a ação dele foi julgada improcedente. Ele ajuizou somente requerendo a indenização por danos morais. Ele ficou, olha que volta para o Brasil, o horário previsto era às 21h50, só conseguiu decolar às 4h30. Então, vamos ter 22 horas, 23, 24, ele ficou 6 horas e meia no exterior. Provavelmente, nesse caso, 6 horas e meia, no aeroporto internacional, sem dominar a língua local. Provavelmente, o que mais acontece, os restaurantes estão fechados, ele não teve nenhuma assistência, seja de comunicação e alimentação. Com essas 6 horas e meia, não sei se é esse caso, mas é o que acontece, ele deve ter perdido a conexão doméstica, entendeu? Há um efeito cascata. Atrasou, não sei, não me recordo desse caso aqui, se foi, vamos supor, Charles de Gaulle, atrasou ali, aquele voo de Guarulhos Confins, ele perdeu. 4 horas e meia, com certeza ele perdeu. Então, quer dizer, o destino final deste caso, provavelmente que era para chegar em Belo Horizonte, vamos supor,
11 horas da manhã, estou inventando, ele chegou provavelmente umas 7 horas, 8 horas da noite. A ação foi julgada improcedente. Foi julgada improcedente, porque esse juiz de Muriaé, o entendimento dele é qual? Amparada pela decisão do STF, que ainda está em andamento em virtude dos embargos declaratórios. O Código Consumerista não tem aplicação no caso. Ora posto, não há de se cogitar danos morais. Olha o que nós estamos deparando. Quer dizer, esse consumidor, quando você tem algum dano no exterior, gente, a vulnerabilidade é muito maior. Quem já passou por isso, ou mesmo quem não passou, pode supor como acontece. Agora, já tem juiz achando que isso seria o quê? Nem mero aborrecimento. Né? Então, olha como está tendo uma confusão e um retrocesso. Vamos esperar, foi oposto os embargos declaratórios, foi até redigido pela nossa ilustre jurista, doutora Cláudia Lima Marques, questionando essa questão dos danos morais, porque tem que estar explícito no voto dos ministros a vigência do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? Então, este é um problema. Vamos agora a essa agência reguladora. ANAC, Anatel, ANEEL e outras foram feitas para quê? Salvo me engano, a lei que instaurou, né, o surgimento dessas agências reguladoras, no artigo 8º, salvo me engano, inciso 32, fala punir, fiscalizar e defender o usuário. Eu não vejo punir, eu não vejo fiscalizar, muito menos punir e muito menos proteger o consumidor. Eles estão, a cada momento, tentando impor novos abusos a todos nós. Vamos para a ANAC. Aqui, né, reprimir infrações da legislação, inclusive quanto aos direitos do usuário, aplicando as sanções cabíveis. Ela tem que obedecer à hierarquia, não obedece à hierarquia, e ela, recentemente, teve, salvo me engano, dia 20 de dezembro de 2016, a Resolução 400, de condições gerais. É interessante, terça-feira eu estava no Senado e falava o seguinte, ela se gaba, fizemos uma Resolução 400 em favor do consumidor. O consumidor não precisa de Resolução 400 de ANAC, não. O consumidor precisa e utiliza o Código de Defesa do Consumidor. O que elas estão se gabando na defesa? Isso aqui, os PROCONs, juizados especiais, mesmo a Justiça Comum, já se mostra que essas ações são abusivas e contrárias ao consumidor. Então, quer dizer, a função da ANAC, ela não tem que se gabar. E eu vou falar rapidamente com os senhores e gostaria da gente enfatizar o seguinte, direito de informação. Quando tiver um voo com atraso ou cancelamento, peça um documento. Peça um documento que a empresa aérea tem que comprovar o porquê daquele atraso. Infelizmente, nem nós, advogados, às vezes nem sabem que nós temos esse direito. E a empresa aérea se cala em fornecer esse documento. Olha que absurdo, porque a ANAC ela fala o seguinte, a empresa aérea só tem a obrigação de disponibilizar esse documento escrito se for solicitada pelo consumidor. O consumidor não sabe que ele tem direito. Quer dizer, este documento tinha que ser disponibilizado independentemente do consumidor ter essa ciência. Então, esse é um avanço que a ANAC se gaba. Um outro, assistência material. Indago e compartilho com os senhores a minha indignação. 1 hora tem direito à comunicação. Nunca vi esse direito à comunicação. Nunca vi atraso ou cancelamento, o que for, uma empresa aérea me oferecer um telefone, uma internet para essa assistência. Não existe. Nunca vi. E nunca ouvi sobre esses 2 anos. Temos uma assistência de alimentação. Assistência de alimentação, nós estamos falando a partir de 2 horas. Alimentação de acordo com o horário. Tá bom. Porque antes eles falavam só assistência de alimentação e eles forneciam uma barrinha de cereal achando que estava adequado. Pelo menos já pôs aí de acordo com o horário. Então já se pressupõe que hora de almoço é almoço. Olha um pulo do gato que a ANAC fez em relação à hospedagem. Superior a 4 horas. Serviço de hospedagem em caso de pernoite.
No primeiro momento, os senhores vão falar comigo, é lógico, Luciana. Hospedagem é só pernoite. Isso nós do Sudeste. Porque eu vou ser franco com os senhores. O que mais nós deparamos é cancelamentos de voos no Norte e Nordeste. São voos de madrugada, mais ou menos 6, 7 horas da manhã. Uma pessoa que tem um voo 6, 7 horas da manhã, provavelmente acorda às 3 ou às 2, chega no aeroporto 5, depara que o voo está cancelado. Vamos pensar em Roraima. Esse voo para Brasília não vai sair, se é um voo às 6, não sai às 10, às 13. Vai sair esse voo, que era às 6, vamos pensar, às 18 horas. Não teria que colocar esse consumidor de 6 horas às 18 horas num hotel? Não era isso o correto? O que a ANAC agora colocou? Não, só se for pernoite. Aqui nós não deparamos com essa situação, mas no Norte e Nordeste, muitas vezes os voos são cancelados nesse primeiro voo e o consumidor tem que perambular no saguão do hotel, do aeroporto, esperando 10, 8 horas, aguardando o outro voo. Tá bom? Quer dizer, esse pernoite, o consumidor, ele saiu perdendo. A ANAC fala, mas isso não ocorre. Comunicação sobre atraso, cancelamento, ou alteração do trecho, com antecedência de 72 horas. O consumidor, muitas vezes, ele depara com esse cancelamento no balcão de embarque. No balcão de embarque, e a pessoa fala, comuniquei com a senhora. Não comunicou, não. Senão eu teria, comuniquei, lógico que não. Tanto que não comunicou, que eu comprei pela internet, você tinha meu site, meu telefone celular, e é isso que acontece. Fala 72 horas, e na prática, isso não acontece, e eu compartilho com os senhores que eu não vejo nenhuma punição em relação a esse descaso que a empresa aérea trata seus passageiros. Erro material. Está acontecendo muito. O que é isso? Hoje, cada dia, o consumidor ele está fazendo compra online, ele por conta própria. Ele não utiliza mais os agentes de viagem. E, às vezes, quando ele está preenchendo, às vezes ele deixa de escrever uma parte do nome. Vou inventar para os senhores. Afonso Melo Júnior, e não colocou o Júnior, ou não colocou o neto, ou não colocou o filho. Antes dessa resolução, ele não conseguia embarcar, porque não tinha o Júnior, o filho, o neto. E ele tinha que... É um erro material, fácil de sanar, principalmente quando você apresenta o seu documento de identidade, não é? O documento de identidade no balcão de embarque é rápido de sanar. Não sanava e o consumidor tinha que pagar uma nova passagem. Agora, esse erro, ele é pior para o consumidor em voos internacionais. Vou te falar da Ibéria. Ibéria, temos um caso lá do escritório de um consumidor, coloca o nome e apelido. Apelido não tem a tradução, não tinha tradução. O que significava apelido? O meu nome é Luciana Rodrigues Ateniense. Como não tem uma informação prévia, ostensiva, em língua portuguesa, conforme o nosso artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, eu coloquei Luciana Rodrigues, e o apelido era o ateniense. Então, o que aconteceu? Estava em Confins, ele não conseguiu embarcar, porque ele não era o apelido, o sobrenome não era o ateniense, mas era o Rodrigues. Era um casal com 3 crianças, tiveram que desembolsar. No exterior, quando você viaja para o exterior, você já tem tudo contratado, não é? Quanto mais quando você viaja com criança, não dá tempo e nem pode fazer aventura com viagem com a família. Então, já tinha hospedagem, já tinha traslado, já tinha transporte ferroviário. Ele falou, eu tenho que ir. Pagou no ato, em janeiro, 23 mil para novas passagens, por causa desse erro. A Gol falava, eu posso até consertar, mas você não consegue embarcar em Confins, por causa que a sua passagem é compartilhada com uma empresa internacional, então, e você não pôs o seu nome correto. Ele não colocou o nome correto, porque a informação não estava clara, na hora da oferta. Tudo bem? Então, quer dizer, não podia ter ônus ao consumidor no voo internacional, porque o que
o que acarreta um dano ao consumidor, muitas vezes é o voo internacional, e não o doméstico. O doméstico fala que pode sanar sem ônus ao consumidor, mas o internacional, que o prejuízo é muito maior, a ANAC se cala. No show. A ANAC, ela fala, nosso grande avanço é fornecer o direito ao quê? Se você não foi na ida, a volta não vai ser cancelada. Olha como nós estamos a favor do consumidor. Isso na justiça, você já conseguiu isso tranquilamente. Isso, a ANAC não está sendo boazinha conosco. Agora, o que fala? Fala o seguinte, para você conseguir esse voo de retorno, você tem que comunicar até o horário originalmente contratado. Vou falar no nosso contexto Belo Horizonte. Ou mesmo aqui, vamos pensar, às vezes você está num trânsito e não consegue até ligar. Teve uma manifestação na rodovia, uma ponte caiu, você não consegue ligar para a companhia, não consegue ter acesso. Aí fala, então, já que você não comunicou, você não tem o direito. E então, quer dizer, é uma situação que põe um consumidor aqui na possibilidade de não conseguir esse direito. Agora vamos falar o nosso problema da bagagem de mão. Bagagem de mão está muito próxima à nossa bagagem despachada. Por quê? A ANAC, ela gosta de falar o seguinte, olha, estou cobrando a bagagem despachada, mas a sua bagagem de mão aumentou a possibilidade de 5 para 10 quilos. Não minta. Não gere uma expectativa equivocada para o consumidor. Por que eu falo isso? Hoje, quem está nos aeroportos podem comprovar. Aquela mala, não está, o BIM, que é aquele compartimento na cabine, está lotado. Os passageiros que conseguem embarcar, preferencial, gestantes, idosos, o que tem cartão de fidelidade. Quem não tem esse cartão de fidelidade, não é um passageiro plus, no momento em que ele chega na aeronave, a capacidade, o que eles fazem? Eles falam, tem que despachar sua bagagem de mão. Porque já está lotada, a cabine já está lotada, não cabe mais na aeronave. O que a bagagem de mão tem? Remédio, roupa, joia, dinheiro, não é? Documentos pessoais. Aquela bagagem de mão, ela está sendo extraviada. Então, olha que problema que acontece com o consumidor. Aquela bagagem, muitas vezes, você não coloca nenhum cadeado. Não era uma bagagem que estaria junto com você? Outra coisa que está acontecendo, já tive 2 casos de quê? De furto de bagagem de mão. Como assim, Luciana? É o seguinte, bagagem de mão se pressupõe a sua vigilância constante do passageiro, tudo bem? Eu chego na minha poltrona, está lotado. Eu estou com o meu laptop e falo com a aeromoça, está lotado. Ela fala, pode deixar. Eu vou colocar lá no fundo da cabine, no fundo. Eu estou lá na frente. No momento que os passageiros aterrissou e eu vou buscar o meu laptop, levo o meu laptop. Já tive 2 casos. E aí, como que você comprova? Você não consegue. Porque mala extraviada você consegue pelo ticket. Você não recebe um ticket. Não é do ticket que você vai fazer um registro com a companhia aérea que chama RIB, registro de regularidade de bagagem. Bagagem de mão, você não tem ticket. Como que você vai falar que tinha um laptop? Você não consegue comprovar. Quer dizer, você consegue na boa fé. Olha a vulnerabilidade que nós estamos. Então, a bagagem de mão, não adianta nem aumentar para 5 ou 10, porque não está cabendo. Não consegue. O que a ANAC falou? Por que cobrar as malas? Vamos cobrar pelas malas, porque assim o preço vai diminuir. O preço da passagem vai diminuir. Mentira. Isso foi com as refeições, não foi? As passagens não diminuíram, pelo contrário, cada dia mais eles estão cobrando um valor adicional. Vamos relembrar os últimos? Refeição, valor adicional. Cadeira de segurança, sabe aquela cadeira de emergência? Cadeira de emergência é feito uma questão estrutural do avião. Agora, cadeira de emergência virou o quê? Cadeira conforto. E se paga para cadeira de emergência. Agora se paga agora o quê? Marcação do assento.
2 semanas atrás, a Gol está cobrando marcação de assento. Então, se um pai quer viajar com uma criança ao lado, tem que pagar para marcar. Isso são tarifas mais baratas, mas mesmo assim, vamos parar com isso. E olha, essa questão da mala despachada não vai diminuir, sabe por quê? O custo do nosso bilhete não está vinculado em mala despachada. O custo do nosso bilhete está vinculado ao quê? Ao valor de aquisição da aeronave, a depreciação da aeronave, o preço médio do barril de petróleo, a taxa de câmbio, imposto incidente sobre o combustível, o volume de emprego da mão de obra e taxas cobradas durante o estacionamento da aeronave em pátio. A cobrança de mala não está aqui, não, gente. A cobrança de mala, na proporção desses gastos, ele vai ser mínimo, por isso que não vai diminuir. E o que acontece? Em suma, o consumidor vai pagar, aquele lugar onde colocava as malas despachadas está ficando vazio e consegue negociar aquele espaço para quê? Para carga. Aumenta o volume de negociação, a carga, porque agora o consumidor, poucos estão levando a bagagem. Não é? É lucro vezes lucro vezes lucro. E o que acontece? Como nós falamos, o nosso Código Civil, ele determina, uma lei federal determina transporte de pessoas mais bagagem e a ANAC determina bagagem agora se torna acessório. Que isso? Que poder é esse? Então, e sempre falando o seguinte, é por causa da liberdade tarifária. E outra coisa, é a tendência mundial lá, porque lá, na Europa, não tem uma demanda intensa de companhia aérea, nós temos só 4 no Brasil, lá tem low cost, aqui não tem low cost, lá as estradas, as ferrovias, conseguem ter uma concorrência de valor com o transporte aéreo, aqui nós não temos. Então, quer dizer, nós aqui temos boas estradas, e quem mora no Acre? Quem mora na Amazônia? É uma loucura, é só transporte aéreo mesmo. Então, quer dizer, essa liberdade tarifária, essa tendência do exterior, da demanda internacional, não dá para o Brasil, a nossa realidade, e eu pondero com os senhores que isso não vai fazer o quê? Diminuir o preço, como eu falei com os senhores. Como que está essa situação? Essa situação está o seguinte, está no Congresso Nacional. Por isso que nós vamos precisar da ajuda de todos vocês. Por quê? Dia 20 de 17 de 2016, teve um decreto pelo senador Humberto Costa, pedindo que a suspensão da cobrança da bagagem. Foi aprovado no Senado por unanimidade. Foi para a Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Comissão de Defesa do Consumidor aprovou. Desde junho está na Comissão de Transporte. Qual que é o prazo? Está lá. Está lá, em junho, estamos em março, na Comissão de Transporte. Comissão de Transporte, ANAC, Companhia Aérea, deve ficar mais tempo. Não é? Então, e o que nós estamos pressionando? Nós estamos pressionando e vai começar a ter uma política da gente tentar pressionar o deputado Rodrigo Maia para agilizar essa votação. Porque não pode, está indefinido. Está aí com o deputado de São Paulo, Milton Monte, está parado. E na terça-feira, tivemos uma audiência no Senado, em que os senadores uniram e vão fazer um manifesto para o Rodrigo Maia, para tentar agilizar essa situação, para ter essa votação. O prejuízo do consumidor em relação a essa situação é o seguinte, como eu falei, as passagens não vão diminuir, não diminuíram, não há fiscalização da ANAC, muito menos a punição, porque ela fala que é liberdade tarifária, eu não posso fazer nada. Mas a ANAC, ela não foi feita para proteger também uma das funções? Não, mas sem liberdade tarifária eu não posso fazer nada. E o que a ANAC está falando agora? Porque em março, na vigência dessa resolução 400, ela falava, vai diminuir o preço dos bilhetes, já que vai cobrar a cobrança da mala. Hoje, o que ela fala? Isso aqui é uma reportagem da Veja, 2 semanas atrás.
aspas, presidente da ANAC, é preciso esperar um período mais extenso para avaliar com clareza o impacto das novas regras da bagagem. Mais tempo? Mais tempo? O discurso era muito taxativo que ia diminuir e não diminuiu. É isso. Então, agradeço a todos os senhores pela paciência, sei que nós já estamos cansados, mas o que eu quero buscar para acabar essa minha fala? 2017 foi um retrocesso, não tenha dúvida que foi, para essa área de turismo, mas nós temos que acreditar. Em 90, muitos debochavam do Código de Defesa do Consumidor, não é? E nós conseguimos em parte, mas a luta é de todos nós. Então, nós, advogados que escolhemos essa área, nós temos a obrigação de buscar o exercício da cidadania, acreditar que o consumidor vulnerável deve ser respeitado, independente da condição, da situação dos fornecedores. É isso que eu acredito e gostaria de ter compartilhado com meus colegas. Muito obrigada.